Não, é no princípio. É Deuteronômio. Fica perto de Deuteronômio. Joel 7. Amém? Diz assim a palavra de Deus: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Josué aqui, ele foi chamado de Deus para ser o sucessor de Moisés, né? Quando Moisés faleceu, então Josué ficou incumbido perante Deus, né? Com a ordem de Deus, que ele fosse o sucessor de Moisés. Então Deus falou com ele que não para ser forte e corajoso, porque Deus era com ele, né? Tanto que ele obedeceu a Deus, porque Deus quer de nós o quê? Obediência. Ele manda para nós, até hoje, nos dias de hoje, ele manda para nós o que ele quer que a gente faça. Como que a gente vai viver nesse mundo como servo do Senhor? Aqui é a receita. A Bíblia é uma receita. Então nós temos que ler a palavra, entender, meditar. Aquilo que a gente não entende, a gente tem que buscar o Espírito Santo do Senhor para dar o discernimento da palavra, para a gente poder entender o que Deus quer de nós. Porque a única coisa que Deus quer de nós é a obediência. E Josué, ele foi esse de boa? Não, ele passou no tapete. Eu tenho para mim que ele deve ter pensado: eu sou capaz, eu não vou conseguir, né? Porque ele achava assim, que eu tenho para mim, ele achava que ele fosse inferior a Moisés. Mas Deus foi escolhido por Deus sabia que ele era capaz. Deus E quando a gente não acha que não é capaz, Deus capacita. Quando ele chama, ele capacita. Então, Josué, ele aceitou, né, obedeceu a Deus e levou adiante, né, que foi guiando aquele povo, tantas situações, tanta oração na cabeça dele também, como aconteceu com Moisés, né, foi tanta coisa, tanta oração. E ele venceu as batalhas, né, e tinha batalha que eles nem tinham condições de vencer, mas Deus enviava anjos para poder ajudar na batalha, porque aquilo era uma ordem de Deus, né? E Moisés, teve uma vez que Moisés fracassou. Josué fracassou. Por que ele fracassou? Ele fracassou porque até nos dias de hoje, quando nós precisamos de alguma coisa, temos que tomar uma decisão, nós temos que fazer o que nós como servos do Senhor. Nós temos que buscar Deus em oração, consultar Ele, pedir a Ele orientação, para mostrar se aquilo vai ser bom, se não vai ser bom, se ele aprova ou não. E Josué, teve uma batalha que Josué esqueceu de consultar Deus, né?
tinha vencido tantas batalhas e e nessa batalha que ele perdeu, porque ele não consultou a Deus. Aí ele ficou indignado, perguntando a Deus por que, né, ele perdeu a batalha. Por quê? Porque ele não pediu a orientação de Deus. Ele não buscou a Deus em oração. Os dias de hoje, né? A gente vai viajar, a gente tem que clamar a Deus para fazer uma boa viagem, consultar a Deus, Deus vai com a gente. A gente tem que ser. Porque hoje eu tenho experiência disso. A gente tem que ser forte, tem que ser corajoso. Porque muitas vezes a gente passa por uma situação tão complicada que a gente pensa assim, ai meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu vou desistir. Mas não podemos desistir, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. É o Deus que nos dá vitória. É verdade, que quantas batalhas que a gente passa, quantas lutas que a gente passa, a gente olha para trás assim, pensa como que a gente aguentou. Foi Deus que sustentou. Então, às vezes a gente passa por um deserto e a gente pensa que não vai conseguir, que não vai dar certo, que Deus não está ajudando, que Deus não está abençoando, que Deus não está com a gente, mas Deus está. Porque deserto é a escola do Senhor. Muitas vezes nós precisamos passar por um deserto, para lá na frente a gente entender o que Deus quer de nós. É um crescimento.